Eu sou Oyumi e tenho algumas histórias para lhe contar. Me lembro de quando eu era criança e aprendi como surgiu o mundo. No princípio, Olorum, o Ser Supremo, governava o Orum, o céu. A terra não era mais nada do que uma imensidão de pântanos governada por Olokun, a Grande Mãe. Então Obatalá, a divindade da criação, teve a ideia de colocar terra sólida sobre os pântanos, instruindo por Orunmila, a divindade das profecias e do destino. Obatalá, para criar o Aie, o nosso mundo, recebeu o punhado de terra, uma galinha com 5 dedos e uma pomba. Jogou a terra e sobre ela a galinha, que ao ciscar espalhava a terra de forma disforme, criando assim as montanhas, campos e vales. A pomba ele lançou ao céu para que ao voar ela pudesse ver a terra sendo criada. Para que o novo lugar tivesse vida, Olorum criou o sol, enviou uma palmeira de dendê e fez chover para que a árvore brotasse, surgindo assim as florestas e os rios. Para povoar o lugar, Obatalá modelou os humanos no barro. Porém, embriagou-se de vinho de palma, o emu, e começou a criar abuqué, corcunda. Ele fez afim, albinos. Ele fez corpos deficientes. Olodumaré, o senhor do Emi, que é o sopro da vida, veio e deu Emi aos bonecos, dando eles a vida. Obatalá viu os corpos que ele criou quando bebeu Emu e jurou os proteger e nunca mais beber Emu. A primeira cidade em que os humanos viveram se chamava Ifé. Obatalá voltou a Orum e contou as novidades aos orixás. Xangô, dono dos relâmpagos, dos raios, das rochas e da justiça. Exu, o orixá mensageiro entre divindades e homens que transporta as oferendas. Yansan, guerreira, é a divindade dos ventos e tempestades, cuida das almas dos mortos. Iemanjá representa a maternidade e a fertilidade, além de ser a divindade dos mares. Oxumaré vive 6 meses como homem e 6 como mulher, transporta água entre o céu e a terra usando os arco-íris. Obá, divindade do barro e das enchentes, carrega armas e cozinha os alimentos. Oxum, a mais bela divindade da água doce, fecundidade e do amor. Ossanho, divindade das matas, das folhas e das ervas medicinais. Ogum, divindade do ferro e da guerra, forte e aventureiro. Oxóssi, caçador, orixá das florestas. Os orixás, portanto, foram viver com os humanos e Olorum os orientou. Só haveria harmonia se os orixás ouvissem os humanos e os orientassem. Eles seriam seus protegidos. A harmonia em fé ficou monótona e as pessoas passaram a desejar casas maiores e colheitas mais férteis. Pediram ao Olorum, que alertou que o fim desse equilíbrio traria conflitos. O povo insistiu e Olorum deu o que pediam. A cidade se encheu de contrastes incapazes de dialogarem, por isso as pessoas se separaram em povos. É costume dos nigerianos fazer grandes festas para comemorar o nascimento, principalmente nos primeiros 7 dias de vida. Já na nossa tradição iorubá, a celebração acontece durante a semana posterior ao nascimento, através da qual o membro mais velho da família atribui um nome à criança. No 7º dia, se essa criança for uma menina, ou no 9º dia, se essa criança for um menino. Ainda sobre as festas dos nigerianos, as grandes celebrações ocorrem normalmente por ocasião do 1º, 5º, 10º e 15º aniversários, em que as famílias mais ricas fazem festas e saem convidando todo mundo. Esta é só uma pequena parcela do que quero te contar. Tenho muito mais histórias sobre o nosso povo. Quero começar lá de trás. Nesta época, o nosso povo já tinha que lidar com as nossas desavenças internas, e isso já estava desgastando as pessoas. Então, quando conhecemos o que viria a ser nossos colonizadores, a gente já estava na ideia de ter paz e não entrar em conflito. Quando os missionários britânicos chegaram pelo sul, estávamos cansados de lutar. Nós só queríamos a nossa tão sonhada paz. Nem todos, claro. Os Ijebu, por exemplo, não aceitaram a presença britânica. E você sabe o que os britânicos fizeram?
mataram qualquer um que se opuseram a eles, e foram 10.000 Igebus. Todos os outros estados aceitaram assinar um tratado para receber residentes ingleses depois disso. Tinham medo por seu povo. Isso conosco. Já nos povos do norte, se me lembro bem, foi por volta de 1900 que a Royal Niger Company queria marcar o território antes dos alemães e dos franceses. E eles não estavam para conversas. Vieram com tudo. Precisavam passar pelo estado de Nupe para alcançar toda a extensão do território que queriam. Levaram 7 canhões Whitworth e 6 metralhadoras Maxim, e mesmo com menos homens, já que o estado de Nupe tinha 30.000 guerreiros, o armamento britânico venceu. O dirigente local, chamado de Edson, foi substituído por alguém mais obediente, como era feito por onde os britânicos passavam. Afinal, a administração indireta foi uma estratégia britânica, escapando assim ao poder do povo. Os colonizadores trataram logo de mudar as coisas. Um exemplo foram as aberturas de estradas por trabalhos forçados. Os colonos não ficaram quietos, resistiram e, com isso, até uma rebelião fizeram. Uma delas foi a do Zaro, em 1978, que, se não me engano, durou até 1902. Também fizeram protestos ideológicos para resistir. Um deles foi a primeira igreja nigeriana, a Natiri Baptist Church, em 1888, e também formaram associações de elite. O primeiro governador-geral de uma Nigéria unificada foi Frederick Lugard. Inclusive, você sabia que foi a esposa dele, a Flora Shaw, que deu o nome de Nigéria para esse país? Sim, foi assim que nasceu este lugar. A ideia dos britânicos era de unir os protetorados do norte e do sul, que era o que existia antes. Essa unificação levou 2 anos, de 1912 até uns 1914. Te pergunto, você acha mesmo que os britânicos queriam união? Óbvio que não. O que queriam era interesse, e neste caso, era de reduzir as despesas administrativas e usar o dinheiro e os recursos conforme a coroa achasse melhor. E agora eu te pergunto, você também já ouviu falar sobre a Primeira Guerra Mundial? Certeza que sim. E que muitos africanos foram forçados a lutar e morreram por nações que não eram deles. Disto você sabia? Toda guerra tem seu preço, e até nisto nós tivemos que pagar uma conta que não era nossa. Aqui no sul, a colonização foi diferente, mais favorável. Nossos empresários tiveram que rebolar e se destacar, ou aceitavam ser secundários nessa cadeia econômica, porque as indústrias britânicas e o governo estavam dispostos a tirar o prejuízo da guerra. Como os sulistas tinham mais centros urbanos, se organizaram em movimentos de ligas de juventude, sindicatos e partidos políticos. Já os povos nortistas se organizaram, diferente, mas se organizaram, com homens do povo e agricultores, instruídos ou analfabetos, e chefes tradicionais, lembrando a você que o norte era mais rural, mais ou menos em 1923, eu acho. Nessa época, a vida política e o nacionalismo, apesar de tudo que já lhe contei, estavam mornos. Precisou de mais uma guerra para reacender essa chama. Afinal, não havia o apoio popular com esses movimentos, e os partidos políticos eram muito regionais e fragmentados por etnias. E por falar em guerras, tivemos muitas, contra a fome, contra a violência, e dentre tantas, hoje quero te contar sobre como a Segunda Guerra Mundial influenciou para nossos povos africanos, em especial nossa Nigéria, a começar pelo sofrimento dos nossos povos, tanto para aqueles que foram forçados a ficar na linha de frente na batalha, quanto para aqueles que ficaram. Por outro lado, o contato destes africanos com movimentos independentistas de outras nações fez com que a nossa gente abrisse mais os olhos para estratégias e táticas anticoloniais. Aí você junta
Essa sabedoria adquirida com a frustração, porque mais uma vez que lutamos e morremos de graça, os combatentes que ousaram sobreviver imaginaram ser recompensados a menos com empregos, quando estivessem de retorno para o lar, mas isso nunca aconteceu. Então foi como se tivessem jogado lenha na fogueira, e os sentimentos anticoloniais e nacionalistas ressurgiram. Tenho o dever de te falar, minha criança, que os burgueses africanos só queriam sentar na cadeira do opressor, que até então quem sentava eram os britânicos. As massas, estas sonhavam alto, queriam libertação nacional e libertação social. E de fato ocorreram muitas mudanças sociais, econômicas e socioculturais, que eu precisaria de um dia todo para lhe contar. Afinal, estamos falando de uma evolução, na qual a balança tem dois pesos. De um lado, as potências imperialistas europeias levaram em média 20 anos a partir de 1880 para repartir e ocupar a nossa África. E para o outro lado, a maioria dos estados africanos acabou levando mais ou menos 20 anos também para conquistar a tão sonhada independência. Passamos uns maus bocados nesse pós-guerra, viu? Tivemos um estrago da nossa situação socioeconômica. As reformas que os britânicos fizeram, obviamente não foi pensando na gente. Então passamos por uma grande miséria, muito por conta dos preços abusivos, até no que era básico para se viver. Tudo isso causou revolta, e essa indignação foi também combustível para as greves que ocorreram aqui. Se não me falha a memória, entre 1945 e 1948. Foi assim, neste cenário, que muitos dos partidos políticos da época foram criados. O National Council for Nigerian Citizens, o Action Group e o Northern People's Congress. Mas não pense você que mesmo a gente tendo um objetivo em comum, foi fácil unir e juntar nossas forças, não. Se lembra que lá no começo eu te falei sobre as nossas velhas desavenças entre os povos? Problemas com vizinhos todos temos. O norte tinha mais gente do que o sul, mas o sul era onde o pessoal tinha estudado mais e era um pouco mais desenvolvido. Só que nesse campo político teve dominação do norte. Então essa diferença acabou causando um rebuliço no sul, e os povos de lá não engoliram isso até hoje. A questão aqui é, tentei te contar um pouco sobre a ocupação colonial e o sentido da independência, mas claro, dentro do que eu vivi e ouvi. O que eu ainda não te contei é que os britânicos, no fim das contas, concordaram com a independência nigeriana. Então, não tivemos que derramar sangue como os outros africanos precisaram. Nosso colonizador foi esperto e nos concedeu uma liberdade perversa. Para você entender melhor, nesse processo de independência nigeriana, a coroa britânica buscou, de muitas maneiras, fragmentar e enfraquecer este país que se formava, com o objetivo de ficarmos mais facilmente sob seu domínio. Replicaram o modelo usado pelos britânicos aqui, mas era totalmente fora da nossa realidade, porque era uma estrutura pensada para facilitar o domínio colonial, e isto causou uma fragmentação do país. E as disputas políticas acabaram adotando um caráter étnico-regional religioso. E a demora em consertar esse modelo ajudou para que intensificassem essas diferenças. E ficou ainda mais difícil o processo de formação de uma identidade nacional nigeriana. E para você ter uma ideia da proporção da diversidade, eu vou falar sobre as principais etnias para você. Temos os Hausa Fulani, que representam cerca de 29% da população e são o grupo étnico com maior expressão aqui na Nigéria, mas principalmente no norte, claro. Já nós, os Yorubá, somos cerca de 21%. Os Igbo são 18%. Os Ijaw, 10%. Temos também os Kanuri, que representam 4% da população. Já os Ibibiu representam 3,5%. Os Tiv, 2,5%.
E temos ainda uns 12% que são dos grupos étnicos que não têm uma expressão tão grandiosa. Na parte das religiões, as predominantes são o cristianismo, com 40%, e o islamismo, com 50%. As restantes representam 10%, que são religiões praticadas por cada etnia. Me compreende melhor agora, criança? Vivi muito e sei de muitas coisas, mas ainda assim não te afirmo saber de todas. Nossa África, ao contrário do que muitos pensam, ainda é rica, pois nossa maior riqueza é a nossa gente, nossas culturas, nossas formas de ver este mundo tão lindo que para mim e para você foi o Olorum que fez. E que apesar de tantas coisas ruins que vivemos, nossos ancestrais nunca nos abandonaram. Estamos vivos, estamos em constante luta por tudo que acreditamos. Nós, iorubás, somos guerreiros e morreremos assim.